O fascínio das alturas. Retiro com os anjos. Jesus querido, nós temos que falar um assunto que aparece a cada passo na televisão e está repercutindo pelo Brasil e pelo mundo inteiro. A estatística tem 7.000 padres casados. Que vamos dizer sobre isso, Jesus? Vós tivestes 11 apóstolos casados e um virgem, mas era o predileto, era o que mais amava. Um padre deu uma entrevista muito boa, que diz: vamos distinguir dogma e ordem disciplinar. Dogma não se mexe, é uma revelação eterna, uma definição irrevogável da Igreja, como é, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora de corpo e alma para o céu, como a Imaculada Conceição. Ordem disciplinar, a Igreja faz e desfaz quando quer. Você se lembra que antigamente só se comungava na mão e de joelho? Você se lembra que o jejum era da meia-noite? E agora pode jejuar até 1 hora antes e beber à vontade até a hora da comunhão? Você se lembra que a missa era em latim? Foi permitida em português e francês? Você se lembra, talvez nem se lembram os jovens, que o padre tinha que andar com barrete na cabeça, tirar o barrete no altar e quando voltar pôr de novo na cabeça? E um padre rezou sem barrete lá em São Leopoldo. E o padre Royce, que era professor de liturgia, chamou a atenção e disse: rezou a missa nu. Veja, um venerável padre Royce. Ninguém mais nem sabe o que é barrete. Aquele chapeuzinho de 3 bicos. A unção se fazia em vários membros do corpo. Agora se faz na fronte e nas mãos. E o celibato foi introduzido na Igreja no século VIII, anos 700. Até lá casavam todos. Por que a Igreja fez o celibato do século VIII? Porque os padres estavam sendo verdadeiros vagabundos, boêmios, irresponsáveis. Portanto, foi uma ordem disciplinar. E a Igreja pode tirar? Eu vou dar minha opinião. Eu também estudei um pouquinho. Eu digo, os padres diocesanos podem casar. Os religiosos nunca casam por votos. Os religiosos fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Os diocesanos só fazem promessa de celibato e não tem voto de pobreza. Se um padre vem da Europa, vai em Maringá, faz uma criação de porcos, enriquece e volta. E lá no Rio Reno, um bispo jogou dinheiro quase como do lixo, fazendo banheiro de 5.000 euros. E o Papa transferiu, tirou da diocese. E um cardeal alemão, quando foi perguntado sobre isto, que ele dizia: olha, isto é da consciência do bispo. Realmente, o Papa Francisco, de per si, não podia tirá-lo de lá, mas tirou, porque ele exige exemplo. Tantos imigrantes morrendo de fome, que o Papa Francisco está usando os mesmos sapatos de Buenos Aires. E consta que um cardeal te comprou um sapato com 5.000 euros, vermelhinhos. Portanto, meus irmãos, é uma disciplina da Igreja. E o que aconteceu, meus irmãos, que desde o primeiro século temos cenobitas, eremitas, monges, beneditinos, que mostram liturgia, dominicanos, que mostram Jesus como palavra, depois também franciscanos, que mostram pobreza,
Passionista mostra a paixão de Jesus, redentorista, a redenção, a copiosa redenção, esta belíssima congregação nova. E a companhia de Jesus, companheiro de Jesus. Para o que der e vier, dormimos juntos no acampamento, lutamos juntos. Meus irmãos, realmente, o padre Steiger, nosso querido provincial, um dia falou para nós, como jesuítas, somos mais religiosos que sacerdotes. Então, realmente, essas renovações dos anos 700, 400, 500, eles fizeram uma força na igreja tão grande que nem se sabia que era padre secular. É uma verdadeira avalanche. E por isso, digo sinceramente, meus irmãos, falando juridicamente, os padres da Mercê são religiosos, os padres da catedral são diocesanos. A diferença é muito grande, meus irmãos. Isto aprendi na Alemanha, onde tem um imposto religioso do governo, porque o Estado está unido à igreja. Quer dizer, o governo cobra imposto religioso, quem não paga não tem direito a ser enterrado em nenhuma das igrejas. Então cobra um imposto, depois dá para os diocesanos tanto, religiosos tanto. Diocesanos ganham duplo, porque tem família. Olha, meus irmãos, não se esqueçam, promessa de celibato, voto de castidade, totalmente, intimamente. Estes tempos, eu tenho quase 90 anos, eu tive um sonho que eu devia casar. Meus irmãos, no sonho, me agitava, rezava Nossa Senhora, não sei porque devia casar, nem sabia que é noiva. Eu rezava, me livrai, e o mundo falava, Padre Afonso vai casar, Padre Afonso. De repente acordei, pulei fora da cama, abri os braços, obrigado, Senhor. Por isso, meus irmãos, vocação é iniciativa de Deus. Profissão é iniciativa do homem. E realmente o sacerdócio é uma missão, uma função divina. Mas como Jesus teve 10, 11 casados, um solteiro, não se escandalizem. Mas, meus irmãos, vocação é uma coisa muito séria. Por isso agradeço minha mãezinha, Dona Rosália, quando ia para o noviciado, 28 de fevereiro de 1944, sentou-se ao meu lado e disse, Afonso, um padre largou tudo hoje em Porto Alegre. E uns meses antes me mandou dançar no salão de baile. Só que mandou dançar com velhas desdentadas, não me ajudou nada. Mas ela foi sincera. E o papai e a mamãe morreram 3 anos sem ser ordenado padre. Vocação dói, mas faz feliz. Eu estou realmente na lua de mel como nunca imaginei, meus irmãos. Então, realmente, profissão é uma iniciativa. O matrimônio também é vocação. Chamamento de Deus. E se um casa com o outro, por causa do dinheiro, também é válido. Lutero fez um duelo com um amigo e matou ele sem querer. E conforme o governo alemão ia ser morto, o que ele fez? Fugiu para o convento dos agostinianos. Ninguém podia mexer com ele. E também disseram que ele disse que entrou porque houve um raio, quase o pegou, prometeu tornar-se religioso. Este nunca foi padre, porque ele fugiu da pena de morte. Eu já falei de um caso aqui de Curitiba, um religioso muito bom, mestre de noviços. Ele ficou sacerdote por causa do pai, que dizia cada dia, ele deve ser isso, deve ser, deve, e ficou religioso. E quando o pai morreu, mandou carta a Roma, responderam, você nunca foi sacerdote. Eu fiz o casamento dele. Portanto, meus irmãos, nós temos que convencer
que realmente a vocação é uma coisa que dói. E há leigos têm vocação porque amam o que fazem. Amam vender pipoca no meretrício para chegar perto. Meus irmãos, não se esqueçam. Vocação verdadeira, a gente não é capaz de deixar, mesmo a maior tentação do mundo, porque você sabe que aqui está o meu lugar. Portanto, vocação é iniciativa de Deus. E se chama, ele não volta atrás. Vocação dói, mas faz feliz. Por isso, meus irmãos, tem mais um ponto muito sério agora. Preste atenção. Nossa Senhora foi mãe do sacerdote supremo e também mãe de todos os sacerdotes. E disse São Julião Aimar que Nossa Senhora foi mais importante que todo o magistério apostólico, porque sem ela não teria Jesus. Por isso as religiosas, as meninas, as senhoras, todas devem ser mãe dos sacerdotes pela oração, pelo sacrifício, pela caridade. Eu tenho um caso emocionante, não digo o nome dela, mas verdadeiramente, meus irmãos, esta me marcou até o fim da vida. Pago meu Pilates, já há 5 anos, pago meu aluguel, que é mais R$1.300, e condomínio. Eu perguntei, por que o Senhor me ajuda tanto? Eu vejo Jesus no Senhor. Meus irmãos, rezem para os padres vejam Jesus no Senhor. E nesta entrevista que fez alguém com senhoras, achei graça, tinha casais velhos, padres, eram padres casados, rindo assim, e as mulheres fofoqueiras. Uma disse uma coisa, meus irmãos, marquem isto, o sacerdote é para todos, e não pode ficar para uma pessoa só. E digo uma coisa para vocês, esses dias, faz meio ano, ligou uma senhora do SIC, padre, manda um exorcismo, meu marido tentou suicídio. Se fosse padre diocesano, dava bênção e continuava a tomar chimarrão. Eu disse, amanhã estou lá. E fui lá. E disse para o homem, hoje vamos rezar missa o enterro. 6 meses depois fui lá, hoje é o 6º mês. E agora em agosto vou rezar aniversário de morte dele e de nascimento também. Portanto, meus irmãos, se eu tivesse casado, eu não estaria fazendo este retiro com os anjos. Meus irmãos, eu lhes falo sinceramente, vocês são meus filhos espirituais, pela rádio online. Faço com tanta alegria que invoco durante o dia os anjos da guarda de vocês que me escutam, porque eu sei que muitos anjos escutam qualquer programa de rádio. E meus irmãos, meu instinto familiar chegou a tal ponto, se quiser me imitar pode, vai me agradecer. Eu rezo centenas de ave-marias durante o dia, aos anjos da guarda, de todos do Lava Jato, aos anjos da guarda, de todos que governam o Brasil com interesse próprio. Me dá uma alegria tão grande, porque esses anjos da guarda, dos quais eles nem sabem talvez, nem sabem que existem, e jamais invocaram, que alegria para esses anjos. Falo com tanta alegria, meus irmãos. Isto vem porque tenho espírito familiar. Rezo muitas Ave Maria aos anjos da guarda deles. Eles me agradecem. E são criaturas como nós, meus irmãos. Criaturas como nós, só que são espíritos puros. Nós estamos presos nessa carcaça, nessa gaiola, nesse pijama de carne, nessa prisão. Quem me libertará desta prisão de São Paulo? Me sinto uma alegria tão grande e tenho um pressentimento muito concreto que haverá muitos anjos que me vão abraçar no céu e os afilhados vão ficar encabulados.
Porque um anjo, desde a primeira respiração até a última respiração, do lado me ajudar, ele também entra só se você pede. Ele é muito delicado. Agora, demônio safadão, eu faço 50 exorcismos por dia para que não se aproxime dos meus ouvintes da rádio online, que é a minha comunidade, bem do coração. E rezo todas as missas para vocês. Até gostaria que houvesse na rádio online mais membros da congregação da mão esquerda, como a senhora ligou. Aqui fala mão esquerda. Me dê a conta bancária. Posso visitá-la? Não quero. Quer ficar escondida? Meus irmãos, tudo que é escondido tem valor. E os anjos são escondidos. Amizades a dedo. Deus gosta de visitar os homens no recolhimento. Nunca esqueço lá em Nazaré, tem a igreja dos ortodoxos, onde tem aquela fonte. Eles afirmam que Nossa Senhora esteve lá, junto à fonte, no meio das lavadeiras. Olha, sinceramente, aqui está. Deus não só está no silêncio, Deus é silêncio. Deus gosta de visitar os homens no recolhimento. Nas mensagens que levam os anjos sempre tem um endereço. Recolhimento. Nosso Senhor estava em oração. Não estava no videogame. Assim foi como com Maria, na Anunciação. Assim foi com José, que estava dormindo o sono do homem de bem. Mas houve mais visitas marcantes do recolhimento. Mensageiro responsável. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Zacarias ficou perturbado e o tremor assaltou. Mas o anjo acalma. Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Zacarias e Isabel sempre pediram um filho, mas parece que a oração não foi atendida, pois já estou agora na velhice. E o anjo lhe comunica o acontecimento. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ão João. Zacarias não consegue acreditar, justamente por estar na velhice, como também a sua esposa. Essa desconfiança desagrada ao anjo, cuja missão é ser fiel, sincero e responsável nas mensagens. Lucas, capítulo 1, versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Quer dizer, ele ficou mudo. Silêncio, né? Ser contemplado com a visita de um anjo é assunto sério e que implica consequências. Eu posso lhes assegurar, meus irmãos queridos, não me interessa quanto escuta, se é um só, vale a eternidade, que realmente a devoção aos anjos nos torna realmente fáceis a entrar em sociedades, em círculos, abre o caminho, são um charme, sendo você desconhecido. Nunca esqueço de Medjugorje, eu estava sentado numa mesa lá no meio, tomando nota, veio um grupo belga parar na minha frente, me saudaram todos, nem nos conhecíamos. Bélgica, Brasil, Medjugorje. Isso me lembra também o Cura d'Ars, um dia chegou o fundador dos Irmãos Sagrada Família, irmão Gabriel, estava no meio da multidão. Então disse: "Ô irmão Gabriel, como vai?" "Como é que o senhor me conhece?" "Os amigos do senhor sempre se conhecem
facilmente. Que aconteça isto nesta comunidade online, que vai ser realmente a minha alegria no fim da vida, mas já atravessa o céu. Portanto, os anjos estão ao serviço do rei e não voltam sem terem executado a mensagem. Desacreditar um anjo é ofender o remetente da mensagem. Não sei se sabe a diferença entre anjo e apóstolo. Angelos, apóstolos. Apostelo é mandar para longe, como são os apóstolos, levar a mensagem de Jesus, que receberam, digeriram e depois falam para frente, como São Pedro em Roma. Somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Angelos é mensageiro, leva uma carta fechada. O assunto é para aquele que recebe. Desacreditar um anjo é ofender o remetente da mensagem. Não levar o anjo a sério implica reação séria do rei, de quem são vassalos fiéis, conscienciosos e responsáveis. Veja lá o nosso querido Zacarias, 9 meses, não pôde falar, porque não respeitou a mensagem do anjo. E Santo Inácio diz, a nossa consciência é o anjo bom. Jesus querido, estou lendo a vida de São José, para uma beneditina que teve visões. Eu me impressionei muito Jesus, que foram a pé de volta, de Cairo até Jerusalém, e passaram fome. E me emocionou que os anjos traziam alimento para Deus eterno, feito homem. Este Deus que faz crescer as sementes e trigais, passa fome. E os anjos traziam alimento. E até acontecia uma coisa, meus irmãos, que está lá. Os passarinhos vinham cantar. E os animais ferozes se ajoelhavam quando passava o menino Jesus com seus 6, 7, 8 anos. Animais ferozes. E onde passaram, pagãos adoravam coisas passageiras. São José sofria que não podia arrumar. Passava noites em claro. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade. Obtende-me por Maria a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, se amparem mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, com inefável providência, vos dignaste escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recolhido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoco com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço e agradeço nesta novena perpétua.
eu vos escolho para meu especial protetor. Sede com Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtene-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. Meus irmãos, eu sonho de ter realmente uma congregação da mão esquerda. Este rezar pelas autoridades do Brasil me levou a uma ideia forte de reimprimir um livro que escrevi em 1965. O presidente assassinado, García Moreno, do Equador, que ia à missa todos os dias e, saindo da igreja na praça, viu um de trás, golpeou com um punhal nas costas e gritou: morre, cão! Ele disse: Deus não morre. García Moreno. Quero por esse livro para mostrar às nossas autoridades que devem ter consciência. Ele usava duas coisas: sacerdotes santos e povo honesto. Isto falta no Brasil também de nossos sacerdotes. Por isso, meus irmãos, eu falo aqui da conta bancária da congregação mão esquerda, Bradesco, agência 3451, dígito 7. Conta bancária 114.517, dígito 7. Se você quer saber conta bancária, o torpedo é este: 96 45 79 11. Agora, meus irmãos, amigo tem nome. Nosso anjo de guarda tem nome também. Mas, meus irmãos, sinceramente, este nome podia saber de uma senhora, Frau Bitterlich. Não tenho pressa. O rei enclausurado no seio de Maria já está procurando amigos verdadeiros para combater o inimigo nas trevas. Já escolheu um grande amigo, até escolheu seu nome, João. Antes de impor a mudez aos lábios de Zacarias, o anjo se identificou solenemente: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. O anjo parece insinuar de que sua missão está tão ligada ao rei que não ser aceito implica insatisfação no autor da mensagem. Quantos mudos deveria haver no mundo se a existência e missão dos anjos fosse levada a sério, como sucedeu com Zacarias? Como disse Santo Inácio, jamais suspeitamos o que Deus faria de nós se fôssemos mais dóceis às suas inspirações, que vêm através dos anjos, que são os mais ligados ao Espírito Santo. Amigo sempre tem nome, não só os homens, mas também os anjos. João é nome de um amigo, mas Gabriel também é o nome de um amigo. Os anjos estão a serviço dos homens, elevados à dignidade de filhos de Deus. Você pode até mandar o anjo pedir uma coisa que não prejudique a sua salvação eterna, mas tem que estar a serviço dos anjos e não a serviço dos homens, e muito menos do diabo. Vós ouvistes dizer: matar é réu de morte. Eu digo, dizer raca para o irmão vagabundo é também réu de morte. Enquanto se diz palavra ruim sobre os políticos, xingando, o anjo não pode falar, porque o demônio já tomou conta de ti. Ó Deus, que para a salvação do gênero humano usastes a água como sinal dos maiores sacramentos,
atendei propícia a nossa oração. Infundi nesta água a força de vossa bênção divina e fazei que pela invocação do vosso santíssimo nome e a intercessão de São Francisco Xavier, após das Índias, todos que usarem tomar esta água, recebam a saúde do corpo e a paz da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Prediletos do Espírito Santo. Por serem espíritos puros, os anjos sintonizam perfeitamente com o Espírito Santo. Eles preparam a união de Deus com o homem. A união do Pai e do Filho é o Espírito Santo, que quer introduzir a todos os homens neste aconchego divino. Por isso, os anjos são sempre um prenúncio de intimidade com Deus, concretizada pelo Espírito Santo. E Lucas diz, capítulo 1, versículo 15, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Os encontros forjados por anjos provocam explosões na raiz vital do Espírito Santo. Isto aconteceu quando Maria foi visitar Isabel nas montanhas de Judá. E foi com pressa. Quem tem Deus tem pressa. Não fica zanzando aí. Jesus no seio de Maria e João no seio de Isabel estão unidos no abraço amoroso que é o Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ao participarem da ação salvadora de Cristo, os anjos desenvolvem os encontros interiores até as máximas vivências, que coincidem sempre com a atuação do Espírito Santo. Eu rezei uma missa num prédio bem no centro, e veio na missa um casal que há 40 anos não via, a Cecília e João Simões, grande escritor. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Depois de 40 anos, quase parecia Isabel com Maria. O Espírito Santo batia em nossos corações. Meus irmãos, não se esqueçam, amor e amizade justamente é forte na ausência de espaço e de tempo, porque é eterno. Amizade a dedo. Puxa, meus irmãos, para ser amigo pessoal de Jesus, convém usar o filtro luminoso dos anjos. Assim sucedeu com Maria José. Assim foi com João Batista. Assim será com todos os que quiserem avançar até as primeiras fileiras deste exército dilemático do Rei Eterno, cuja batalha não é com ferro e metal, mas com cavalarias nem com cavalarias e infantarias, mas com as potências mais fortes da criação, a saber, os anjos. Meus irmãos, a batalha, eu que falo, vocês escutam, é dos anjos bons e maus em torno de nós. Um time que joga sem torcida não tem entusiasmo. E não se esqueçam, o Padre Pio disse, Petricina, é impossível ser amigo de Jesus se não sofrer com Ele e por Ele. Porque amigo da onça foi Pedro, que negou 3 vezes. Amigo da onça foi Judas, que o vendeu antes da última ceia. Amigo da onça foram os apóstolos. Um até diz, o Tomé, vamos juntos morrer com ele. Cuidado com os lábios. Coração sempre mais sincero. Os colaboradores diretos na salvação dos homens passam por treinamento angelical
para dar ao combate no reino de Cristo uma tônica de decisão eterna e doação irreversível. Você sabe, já que estou em meditação superior do teclado 2 de cima, que cada respiração nossa é dilemática, é inferno ou céu, e salva ou não salva moribundos, doentes. Meus irmãos, a própria respiração que é de Jesus em nós pode salvar. Então, de vez em quando, ofereço com os anjos da guarda o sangue derramado neste instante no planeta para salvar os moribundos e converter nossos irmãos separados por causa da Eucaristia, que é o pomo da discórdia. Quem conversou com os anjos está apto para entrar na batalha sobrenatural. João Batista, mal nascido, impressionou a vizinhança que dizia: que será deste menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, não se esqueçam, para ser amigo de Jesus, como João Batista, tem que dar a cabeça por ele. Você quer ser amigo de Jesus, como querido irmão de Marta e Maria, você também tem que dar o corpo inteiro para ser cobaia, ser enterrado e ressuscitar. E se você de fato quer ser amigo de Jesus, realmente amigo, tem que estar disposto a morrer por ele, se for preciso. Meus irmãos, um deu a cabeça, outro deu o corpo e outro deu o coração. São João Evangelista, meus irmãos, foi o predileto, foi o puro, foi o religioso. Os outros foram sacerdotes, mas João Evangelista foi religioso, totalmente consagrado para cuidar da mãe de Jesus. Jesus, antes de subir para o céu, dissestes: quero-vos amigos, mas nós somos irmãos. Irmãos se matam. Amigo um morre pelo outro. E vós disseste a palavra, Jesus, numa situação que choca os nossos corações desse retiro dos anjos. Judas disse: aquele que o beijar, que eram os apóstolos dele, é este. Judas foi lá: salve, mestre, deu um beijo. Amigo, a que vieste. Que palavra dura, dolorosa. Amigo, a que vieste. Por isso, meus irmãos, eu me sinto feliz com vocês que me escutam. Nem me interessa, mas se há uma pessoa, vale a eternidade, vale um bispado, vale a igreja. Todos nós somos igreja. Aliás, um dia veio um menino meio assim exibido: a igreja vai mal, padre. Claro, você é a igreja. Nós somos a igreja e não só os padres. De Santo Ambrósio, que frase? Você vai aceitar essa frase? Concretamente, experimentalmente, o ar, a terra, o mar, tudo está repleto dos santos anjos. Na presença dos anjos vos louvo, Senhor. E São João Bosco diz, isso aqui é boa: o desejo de nosso anjo tutelar de nos assistir é bem maior do que o nosso de nos deixar ajudar por ele. Mas, meus irmãos, o anjo só entra quando se chama. É super educado. O demônio é tão safado, como disse alguém, no cabaré, os demônios roncam diante do cabaré. Não tem serviço nenhum. Mas ao redor de um convento de freiras, ao redor de uma casa de um padre, há uma multidão ao redor, zunindo que nem um enxame de abelhas. Senhor, se vossos pais, Maria José, e o vosso arauto João Batista entrarem em contato convosco através dos anjos,
qual a razão de eu dispensar tal ajuda, cheia de paz e amizade? Eu fiz o pacto, liturgicamente, com o padre Estevão Bettencourt, beneditino do Rio, diante de um padre da Opus Angelorum, a Obra dos Anjos. Ele está autorizado a entrar na minha vida, sem pedir licença. Talvez muitas vezes me ajudou. Como disse um padre, que mandei atender uma pessoa, e quando voltou disse: estimadas intenções com o Senhor, os anjos, meus irmãos, não fazem cesta. Na presença dos anjos eu vos louvo, Senhor. Cristo mesmo põe na palavra amizade o clímax interno do seu encontro com os homens. Mas os anjos se encarregam de dar sempre uma distinção a esta amizade divina com os homens. Dá um sinal realmente concreto. Meus irmãos, se alguém de vocês está gostando, eu estou oferecendo agora este retiro com os anjos, a gravação. Se quiser você comprar, adquirir, para espalhar depois entre amigos. Eu estou pondo à disposição de momento, já são 15 dias. Quem quiser adquirir esses 15 já gravados com este aqui também, então cada CD é R$10, é 150. Se você quiser pôr na conta bancária, peça a conta, como já disse aqui, é o Bradesco, mas tem que ligar. Aqui fala a mão esquerda, peço 15 exemplares, peço 5, número 1 a 5, podem cuidar 1 ou 2, mas vale a pena, meus irmãos, falo como responsável de última respiração da minha vida, de divulgar. Sem os anjos, meus irmãos, somos igual a vaca que não tem anjo da guarda. Diz agora um ator alemão, o ministério principal dos anjos é a glória de Deus. Louvar e bendizer o Deus Criador. Por isso, Santo Inácio, tudo para a maior glória de Deus. O xirrear dos passarinhos. Mas aí, meus irmãos, me desculpe, eu vou lembrar um acontecimento que me aconteceu. Michel Quast escreveu num livro, o trator avança, pesado, esmaga tudo, está na frente, mas não tem alma. E eu posso emprestar minha alma a todos os tratores do mundo para rezar a missa solene dos tratores. Isso fiz com os peixes no Mar Vermelho, tinha um peixe azul fosforescente. Eu digo: Jesus, aceitei este peixe, louva a vós em meu nome. Eu não sei se está vivo ainda, mas um dia visitando a querida Judite Ramos de Sá, e lá a Rebeca era tão devota, assistia a missa quietinha, uma vez estava vestida de guarda municipal, uma vez estava de mini saia um pouco, assistia a missa tão quietinha, é uma cadelinha com pitou com rabo pequeno. Desde então pego todos os rabos de cachorro que encontro na rua, onde quer que for, e sempre tem cachorro novo, porque a gente que leva cachorro pela rua, mais do que crianças hoje em dia. Eu pego todos os novos, com alegria, mais um rabinho na orquestra dos cachorros, para a glória de Deus. Eu gostaria de saber se um de vocês me deram um torpedo que você usou, mosquito, o morcego, você que sabe. Tudo para a maior glória de Deus. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada possa manchá-los. Conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue, sangue de Jesus, não da vaca. Desculpe-me de falar, meus irmãos,
estou no fim da vida e eu quero ainda mexer, chocar. Conservai os puros e livres de todo afeto terreno em seus corações, que selastes com o sublime sinete do sacerdócio. Que vosso amor os rodeie e os preserve do contágio do mal. Abençoai os trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas fizeram a direção, seja a sua alegria cá na terra, e forme no céu a sua formosura e imperecível coroa. Amém. Vocês notam o que falei para vocês? Que mulher não pode ser sacerdotisa? Elas são as mães dos sacerdotes. Que as religiosas são mães do povo de Deus e mães dos sacerdotes. Quando Jesus foi preso, eles fugiram, correram para a ajuda de Maria. Mãe, Jesus está preso. Era mãe. Por isso vocês, todas as meninas que me escutam, até a menina de 12 anos, pode ser mãe de todos os sacerdotes, ou daquele que aparece na televisão como pedófilo, ou como até não sei o que mais, um que foge com dinheiro, até do Vaticano. Mãe querida, fazei que muitos meninos sejam estimulados pelo grande exemplo do menino Bernardo Boldrini a procurarem a primeira Eucaristia, pela inspiração do Espírito Santo, isto é, através do anjo da guarda, e que todos os padrinhos assumam a sua missão prometida na celebração do batismo. Se há um ouvinte que me escuta e o afilhado está longe, reze uma Ave Maria cada dia. É um poder infinito, tu salvas ele. Chocolate não sei se salva, entra e sai. Mãe querida, se todos os padrinhos assumissem a sua missão de salvar eternamente os seus afilhados, a igreja viveria certamente um novo e perene Pentecostes. Mãe querida, se for do vosso agrado, alcançarmos a graça que pedimos através de vosso filhinho, agora convosco no céu, Bernardo Boldrini. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto carnal do vosso ventre carnal. Jesus carnal, hoje, em todos os tabernáculos do mundo, em todas as hóstias. Por amor de Deus, meu querido irmão da comunidade online dos anjos, não como mais bolachinha, porque é carne fresca, viva, coração completo que se distrai na sístole e diástole. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Per intercessione beate sempre Virginis Maria, Sancte Iosef, Sancte Ignazi, Omnium Sanctorum Angelorum, exorcizo vos spiritus immundos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Na presença dos anjos eu vos louvo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Amém.